Eu passei 30 anos da minha vida dirigindo caminhão por esse Brasil. Já rodei por tudo quanto é lugar. Vi de tudo. Gente boa, gente ruim, cidade fantasma, estrada deserta, acidente feio. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que eu vivi numa sexta-feira 13, numa estrada perdida entre o Mato Grosso e o que eu só posso chamar de o inferno. Naquela época, eu tinha um papagaio que sempre me acompanhava nas viagens. O nome dele era Parreco, era tagarela, engraçado e adorava cantar música sertaneja. E eu juro por tudo que é mais sagrado, aquele papagaio salvou minha vida. A carga era de bois. Peguei em uma fazenda isolada, devia levar até uma cidadezinha que ficava umas 8 horas de distância. Comecei a viagem no fim da tarde. Já era costume meu dirigir à noite, menos movimento, estrada mais tranquila. Só que nesse dia, o clima estava estranho. O céu estava vermelho antes mesmo do sol se pôr. E eu juro que o ar parecia mais pesado, sabe? Como se a própria estrada estivesse tentando me dizer para não seguir em frente. Lá pelas 9 da noite, Parreco começou a se agitar. Ele nunca fazia isso. Começou a bater as asas, andar de um lado pro outro na cabine e gritava: "Vira, vira, vai não, vai não". Achei engraçado na hora. Dei risada, falei que era só uma sexta-feira 13 pássaro medroso. Mas depois me arrependi amargamente. Pouco tempo depois, vi uma mulher na beira da estrada, vestido branco, cabelo cobrindo o rosto, sozinha no meio do nada. Eu sou um homem de fé, criado na roça, minha mãe me ensinou a ajudar quem precisa. Encostei o caminhão. "Moça, tá tudo bem?" Ela não respondeu, só apontou pra frente. "Me leva", ela disse com a voz baixa, quase um sussurro. Pensei 2 vezes, mas deixei ela subir. Ela sentou na parte de trás da cabine, no banco do carona estendido, ficou em silêncio. Parreco ficou em absoluto silêncio também, só encarando ela. E aí começaram as coisas estranhas. Primeiro, o rádio começou a chiar. Depois, o ponteiro do relógio travou em 3h33. Eu bati nele com o dedo. Sacudi? Nada. 3h33. Então Parreco soltou um grito agudo e voou para cima da mulher. Começou a bicar o ar, como se tentasse atacá-la. E ela sumiu. Simples assim. Em 1 segundo ela estava lá. No outro, só o banco vazio. Pisei no freio com tudo, quase perdi o controle do caminhão. Desci e olhei em volta com a lanterna. Nada. Nenhum sinal de ninguém. Os bois na carroceria começaram a se agitar, mugir nervosos. O cheiro de enxofre invadiu a cabine. Sim, cheiro de enxofre. Quem já sentiu sabe. Voltei pro caminhão e decidi seguir viagem. Mas alguma coisa tinha mudado. A estrada não parecia mais a mesma, as árvores estavam mais retorcidas, as placas sumiram e o asfalto parecia mais escuro. Parreco ficou quieto, os olhos arregalados como se visse algo que eu não via. Foi aí que eu vi algo atrás de mim. Era o Parreco, o papagaio. Ele estava completamente agitado, voando de um lado para o outro dentro da cabine, batendo as asas com força e gritando coisas que eu nunca tinha ensinado. "Corre, corre, tá vindo! Tá vindo! Corre, bicho feio!" Aquilo me deixou em choque. Parreco só repetia o que ouvia. E eu nunca falei isso perto dele. A cabine ficou gelada de repente. E o rádio, que antes chiava, começou a tocar uma música antiga, daquelas bem tristes que parecem coisa de lamento. Só que o rádio estava desligado. Foi aí que eu entendi. Eu tinha entrado em algum tipo de lugar errado. Algum tipo de estrada que não era desse mundo. Não sabia se era ilusão, espírito, maldição ou coisa de outro plano, mas sabia que a partir dali nada mais seria normal. De repente o motor começou a falhar. Olhei o painel e as luzes estavam piscando. Pisei na embreagem e puxei o caminhão pro acostamento. Mas não havia mais acostamento. Não havia mais mata. Não havia mais nada. O mundo tinha sumido. A estrada era um vazio preto dos 2 lados. Não havia lua, não havia estrela, não havia poste, árvore, animal ou qualquer sinal de vida. Só eu, Parreco e o barulho dos bois que agora mugiam desesperadamente, como se pressentissem algo. O motor desligou por completo e o caminhão parou ali no meio do nada. Desci da cabine com o coração martelando no peito. Olhei pra frente, a estrada continuava, mas parecia mais estreita. Olhei pra trás. Tudo apagado,
Como se o caminho tivesse sido apagado de trás para frente, puxei o terço do pescoço e comecei a rezar em voz alta. Era a única coisa que me mantinha firme. Foi então que ouvi o barulho. Passos pesados, arrastados, como se algo grande e muito velho estivesse vindo pela pista. Olhei para frente e vi uma figura enorme envolta num manto preto, sem rosto. Parecia flutuar, mas ainda assim fazia barulho de passos. A sensação de pavor era tamanha que minhas pernas começaram a tremer. Voltei correndo para o caminhão e tranquei a porta. Tentei dar partida, nada. Tentei de novo, nada. O parreco gritava, berrava, batia nas janelas com as asas, como se também quisesse fugir. Os bois, meu Deus, começaram a bater contra a carroceria, se desesperando, tentando quebrar a grade. Nunca vi aquilo na minha vida. Fechei os olhos e comecei a rezar de novo, chorando como criança. Foi quando, de repente, ouvi uma batida forte no capô. E outra. Algo estava subindo no caminhão. Abri os olhos devagar e vi pelo retrovisor. A figura estava no teto da cabine. E agora ela tinha rosto. Era o rosto de um homem, ou melhor, de vários. Um amontoado de rostos colados uns aos outros, abrindo e fechando a boca como se gritassem, mas sem som. Era como se aquela coisa fosse feita de almas, de dor, de sofrimento. Foi aí que senti uma quentura no peito. Era o terço. Ele estava esquentando tanto que queimava minha pele. E naquele momento, quando o medo me dominava completamente, eu gritei. Gritei com tudo o que tinha nos pulmões. Minha Nossa Senhora, me protege! O caminhão tremeu, as luzes do painel acenderam, o rádio voltou, o motor ligou sozinho e a figura desapareceu. Simplesmente sumiu no ar. Olhei para os lados. A floresta tinha voltado. A estrada estava normal, os bois estavam ofegantes, mas em silêncio. Parreco estava no chão da cabine, com as asas abertas, respirando rápido. Eu não pensei duas vezes. Engatei a marcha e acelerei como nunca. Não parei mais. Dirigi sem descanso até chegar na cidade de destino no sábado de manhã. Quando entreguei a carga, o rapaz do frigorífico olhou para mim e disse: "Que foi, moço? Tá mais branco que papel." Eu apenas respondi: "Não quero mais saber de estrada." E nunca mais dirigi um caminhão. Montei meu pequeno mercado e me mantive por aqui em paz. Mas aquela noite, aquela maldita sexta-feira 13, nunca vai sair da minha mente. Porque eu sei, eu vi com meus próprios olhos que naquela estrada entre o Mato Grosso e o inferno existe uma parte do caminho que não pertence a esse mundo. E se você que está me ouvindo for um viajante, cuidado com os horários. Nunca pare para ajudar mulher de branco. Nunca siga a mesma estrada se o relógio travar em 3:03. E acima de tudo, nunca, jamais ignore os sinais, porque a estrada leva, mas também pode não trazer de volta. Até o próximo susto